Muito boa noite para você que me acompanha em todo o Brasil e todo mundo. Chega nesse momento na sala de coletiva, Thiago Carpini. A gente vai acompanhar agora a entrevista coletiva após essa derrota para o Santos no Morumbi. Vamos ouvi-lo agora. Carpini, acho que não dá para começar a sua coletiva hoje de outra forma, né? O Casares, ele foi ali, já se pronunciou em relação à arbitragem. Então, eu gostaria de saber, primeiro, né, o que você achou da nota que o Santos soltou antes da partida, que foi uma reclamação muito grande ali do Casares, e também se você teve tempo de analisar os lances, os principais, os polêmicos, e se você acha que a Edna acertou, errou, se a arbitragem dela foi boa ou ruim, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu acredito que a arbitragem hoje, ela se sentiu um pouco pressionada. Era a sensação que eu tinha dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do treinador, do trio de arbitragem, né, do quarteto, né, com o quarto árbitro. Eu sentia muito arredio, muito, sabe, sem ter um diálogo e, enfim, sei, achei ela um pouco insegura em algumas, a arbitragem um pouco segura em algumas colocações. Eu achei que por diversos momentos ali cozinhou, né? O jogo ficou um pouco enroscado, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo onde a equipe do Santos não deixou o jogo andar, muito atendimento, cai toda hora, confusão. Então, e eu acho que acabou que a arbitragem foi também um pouco conivente em relação a isso, né? Em beneficiar talvez o infrator. São Paulo querendo jogar, querendo ter a bola, né? Melhor na partida por diversos momentos, talvez na grande parte do jogo fomos melhores. E um jogo desse tamanho decidido em detalhes, e hoje foi um detalhe, né? Criamos situações, tivemos volume ofensivo, tivemos posse de bola, tivemos muita competitividade. Vale valorizar a entrega, como o grupo foi guerreiro, como o torcedor apoiou os 90 minutos, mas tudo isso hoje não foi suficiente para a vitória. Então a gente sabe que, mesmo com tantas coisas boas a serem exaltadas, são coisas também a serem ajustadas, né? E em relação à arbitragem, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou me posicionar. Eu vi os lances, eu tenho a minha opinião, e é a minha opinião. Não vai voltar atrás no que já aconteceu, a arbitragem já foi. E se eu começar a falar o que eu penso, daqui a pouco eu posso falar demais e eu ainda ser o prejudicado. Então, todo mundo viu. Vocês viram como foi o jogo, cada um vai ter uma interpretação diferente, né? Eu sei que a regra não é interpretativa, é a regra, mas eu já vi em outras situações lances como esse não serem ajustados assim para ter o VAR, e hoje foi determinante para o resultado final da partida. No segundo tempo, eu não me lembro de um outro momento do Santos, foi o pênalti, mais uma ou duas situações, e nós com mais de 20 possibilidades de finalizações, de cruzamentos, de tantas coisas que aconteceram positivas, mas os detalhes negativos que a gente precisa ajustar. Carpini, você teve um probleminha de última hora, né? A saída do Moreira, você teve que improvisar ali o Bobadilla na direita, mas estava claro que você, para o jogo de hoje, colocaria ali 3 meio-campistas, no caso Pablo Maia, Alisson e Bobadilla, né? Com o Luciano, Juan e Calleri. É algo pontual, é algo que você já imagina para o São Paulo, e independentemente dos últimos resultados, quando você vai avaliar o padrão, tá um pouco distante daquilo que você entende ser o ideal para que o time seja extremamente competitivo? A ideia hoje era fazer esse tripé, né, com 2 jogadores que têm essa capacidade de fazer o corredor e pisar na área, que é o Alisson e o Bobadilla até com mais históricos de gols, e o Alisson, uma função que ele faz muito bem hoje na construção no São Paulo por dentro, mas de origem sempre foi um cara que jogou um pouco mais adiantado, então ele tem essa facilidade. O Pablo era um cara que protegeria um pouco mais. Eu acho que nós temos que ter variações dentro da competição, dentro da temporada, são muitos jogos, nós não podemos ficar presos a um sistema, mesmo porque eu não estou conseguindo, né? Hoje a gente tenta equilibrar fisicamente, taticamente, tecnicamente e clinicamente. Hoje o Nestor já está fora, o Lucas, o Rafinha, o Igor, o Rato, o Moreira sente no aquecimento, então tudo isso cria-se alternativas, e que bom que o meu elenco me dá possibilidades de alternativas. Não é um padrão, mas é uma situação que ela pode ser repetida no decorrer da competição, talvez com peças diferentes ou não, depende daquilo que a gente vai ter para cada jogo e para cada competição.
E falar que está muito distante, eu acho que na derrota falar que está muito distante é ruim, né? Porque se eu falar que não está distante, parece que tô aceitando a derrota, né? E eu acho que não foi isso que você quis dizer e nem é isso que eu penso. Mas teve muitas coisas boas a serem aproveitadas de um time que nunca treinou junto, que o Bobadilla nunca fez a lateral direita, e diga-se de passagem, queria exaltar o compromisso dele com o elenco, com São Paulo, com todos, em se dispor a fazer minutos antes da partida, com o imprevisto do Moreira. Então, hoje nós temos 3 laterais, os 3 estão fora, então isso se tornam dificuldades recorrentes de um início de temporada. E é claro que quando essas coisas acontecem e o resultado vem acontecendo como vinha, tirando essas 2 últimas rodadas, a gente consegue trabalhar isso com mais tranquilidade. Quando o resultado não acontece como foi ontem, mesmo tendo coisas boas, potencializa-se mais o resultado do que algumas dificuldades que a gente tem tido no início da temporada. Carpini, boa noite. Boa noite. Você escolhe um time, você tem que fazer alterações necessárias até pela lesão do Rato. Eu acredito que isso acabou quebrando talvez uma ideia de jogo que você tenha, mais do que o Moreira, a ausência, não falando que um importa mais do que o outro. Mas quando você escolhe por um sistema de jogo, pelo menos na nossa cabeça você explicou desse tripé no meio campo, mas quando você escolhe o Juan no ataque, muitas pessoas devem ter imaginado que você jogaria com 2 atacantes, né, num sistema diferente, bem modificado. E a gente pôde ver que não foi exatamente isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua opção pelo Juan no ataque junto com o Calleri e, durante o jogo, você fazendo apenas 2 alterações. Por que você viu necessidade de apenas 2 alterações e por que das alterações, as 2 mudanças, o que você pensou que poderia agredir mais o Santos? Legal. Eu joguei com 2 atacantes, né? Pelo menos foi a nossa ideia. Os 2, o Juan e o Calleri, muito próximos um do outro, essa era a ideia. E por vários momentos nós conseguimos, com 2 atacantes, segurar toda uma linha de 4 para dar liberdade para o Luciano flutuar e deixar os corredores para o Moreira e para o Wellington, que foi o que nós trabalhamos a semana. Porém, perdemos o Moreira. Eu acho que no jogo de hoje sentimos mais a ausência de um lateral, por ter 3 e não ter nenhum, do que propriamente o Wellington, que eu poderia ter começado com o Eric, com o Nicão, com atletas que têm um perfil muito próximo do Rato, né? Então, a ideia foi muito em função também do que nós vimos do adversário. Eu acho que a estratégia, em muitos momentos do jogo, funcionou bem. É claro que o resultado não era o esperado, não era o que nós queríamos, por detalhes, não porque a equipe não atuou bem. Houveram erros, claro, e muitos acertos também. E a ideia era justamente essa, a gente ter, justamente quando a bola chegasse dos lados, em jogos anteriores, eu notei que a gente vinha pisando a área com pouca gente. Então, ao lado contrário, o Rato não tem tanta essa característica. A gente precisa trabalhar, estimular, treinar quando tiver tempo de treinar. Do lado contrário, é a mesma coisa, nós jogamos com Galopo, jogamos com o Nicão já desse lado, e são jogadores que também não têm tanta característica de pisar na área. E muitas vezes a bola passa para o Calleri brigar sozinho. Então, a pressão na saída ficaria melhor com 2 caras que pressionam muito bem, e o Juan, na minha opinião, fez um bom jogo justamente nessa função de 2 atacantes. Nós jogamos hoje sem extremo. O Luciano, momento algum, ele foi extremo. Ele caiu pelos lados do campo, ele tinha liberdade. Mas a gente jogou com 2 atacantes enfiados e liberdade para o Luciano abastecer. E a ideia do Bobadilla e do Alisson era justamente esses corredores, que pela mudança do Bobadilla não aconteceu. Em relação às opções, eu vi o time no final em cima do adversário, tendo gol anulado. Perdemos algumas situações de gols reais que nós criamos. O time vinha muito bem. Não tinha por que eu mexer só por mexer. Então, eu tenho as 5, não sou obrigado a fazer as 5, né? Então, o que eu tinha de opção mais ofensiva era o Eric e o Ferreira, eu coloquei no jogo. Agora, trocar o Wellington pelo Patrick, trocar um zagueiro pelo outro, tirar um volante, pôr o Luiz Gustavo, outro volante, num jogo tão encaixado, tão ajustado, não via essa necessidade. Claro que se eu tivesse uma característica como a do Lucas no segundo tempo, um cara que dribla, que enfrenta, o Ferreira e o Lucas, eu teria feito mais alterações, mas eu achei que não tinha necessidade. Carpini, ainda sobre o Juan, além da questão tática, você colocou ele como titular em um clássico, um jogo importante, teve essa convicção, e naquele lance, no fim do jogo, a gente vê muita insatisfação do torcedor do São Paulo. Queria que você pode falar sobre esse garoto nesse momento de muita crítica do torcedor do São Paulo. A gente entende a chateação do torcedor. A chateação do torcedor é a chateação do Juan,
é a chateação de um cara que trabalha muito. Então, individualmente, eu acho que seria muito injusto a gente colocar a responsabilidade no Juan, quando nós criamos diversas oportunidades, gol anulado no primeiro tempo, gol anulado no segundo tempo. No jogo passado, o Juan entrou e fez um gol, o gol que nos deu uma segurança contra o Água Santa, no jogo passado no Morumbi, não no jogo anterior a esse. Então, a gente trabalha com o que nós temos no plantel, que é um bom plantel, dentro daquilo que a gente entende que é o melhor para cada partida, para cada estratégia de jogo. E taticamente, o Juan cumpriu muitas funções que nós delegamos para ele. Então, acho que ele foi um cara importante. O gol é um detalhe que ele mesmo se cobra. É o detalhe para ele atingir níveis diferentes, patamares diferentes na carreira. Agora, não podemos crucificar um jovem que fez um bom jogo, se entregou, porque ele perdeu um gol no final. Nós tivemos em jogos anteriores atletas, né, mais experimentados que o Juan, que também tiveram a bola do jogo para fazer e não fizeram. Então, não adianta a gente, né, às vezes, como eu falei, entendo a chateação de todos e a mesma chateação do atleta. E o que eu vou fazer com o atleta? Continuar dando confiança, trabalhando para ele ser melhor, para ele fazer melhor e nos ajudar em outras oportunidades, como ele já fez em outros momentos. Carpini, você veio de uma semana de muita euforia na torcida do São Paulo por tudo que o São Paulo conquistou, fez, né? Derrubou o Tabu em Itaquera, venceu o Palmeiras na final da Supercopa, uma semana muito boa, e agora dias que não são tão bons, as 2 primeiras derrotas em sequência. Futebol é muito disso. Como você trabalha isso agora, na parte... Claro que não existe nenhuma preocupação muito grave, nada de outro mundo, mas como que você trabalha isso dentro do teu elenco agora, porta para dentro, no vestiário, e principalmente qual o recado que você passa para o torcedor, para os 45 mil que vieram aqui e até que no final terminaram cantando o nome do time, né? Obrigado. O torcedor do São Paulo, a cada jogo, dá show, né? Porque a gente ali você pode ter certeza de uma coisa, quando o atleta está dentro de campo e um final de jogo como foi o nosso, tendo gol anulado nos acréscimos, isso é muito do torcedor, é muito do que vem da arquibancada, né? A torcida que conduz, eu acho que conduz e conduz mesmo, e nós nunca podemos perder esse apoio do torcedor, que ele faz total diferença. Claro que a gente entende quando os resultados não acontecem, a chateação, e a gente segue trabalhando e segue tendo e pedindo o apoio incondicional que vem da arquibancada, que faz total diferença, para a gente continuar entregando o trabalho, entregando o nosso melhor. E dentro disso os resultados eles voltam a acontecer. E eu acho que não é só no futebol. A vida oscila também o tempo todo, né? Eu acho que não é a questão de momentos que você está bem, momentos que você está mal, momentos que você ganha e momentos que você perde. É como você se prepara para passar por esses momentos. E a gente sempre se preparou muito bem, nosso grupo é muito convicto. A cobrança interna agora do vestiário entre eles, a chateação, ela é estampada nitidamente na conversa. Todos os atletas que querem estar no São Paulo, que estavam hoje no vestiário antes e depois da partida, já pensando no próximo jogo, e que isso sirva, e tenho certeza que vai servir de combustível para a nossa caminhada, porque as adversidades elas vão acontecer novamente, a gente vai voltar a vencer, a gente vai ter conquistas, daqui a pouco nós vamos ter outros tropeços, também faz parte, isso é o futebol, é a vida, mas como eu falei, como você se prepara para passar por essas adversidades, e a gente é muito fortalecido, a gente é muito próximo, não existe desconfiança, o trabalho é o mesmo, a convicção é a mesma, o respeito é o mesmo, e os detalhes, claro que eles precisam ser ajustados para que a gente volte a vencer. Temos mais um jogo importante no sábado, né? Espero que nós não tenhamos mais nenhum imprevisto aí de lesões, coisas que possam atrapalhar a estratégia para o próximo jogo. E vida que segue, página virada, vamos trabalhar para fazer melhor, ser melhor e voltar a vencer. Carpini, boa noite. Ainda metade do segundo mês do ano e você, como técnico de São Paulo, já teve a experiência de enfrentar os 3 principais rivais do Tricolor. Times que jogam de maneiras diferentes, propõem jogos de estilos diferentes, mas queria que você falasse sobre a postura do São Paulo nesses 3 primeiros clássicos da temporada, com apenas 1 mês e meio de bola rolando. Como que você teve a percepção de como seus jogadores reagiram, principalmente na parte física, nessa maratona de jogos um em cima do outro? E uma segunda, por favor, com relação à lateral direita, né? Você perde 3 jogadores do setor, na base tem uma promessa espetacular, o Felisberto,
e apenas 16 anos de idade. Como trabalhar também e ter a seriedade e também ser sereno para colocar esse menino à disposição do elenco profissional de São Paulo? Boa pergunta. Em relação ao Felisberto, eu já tive a idade dele, já tive meu momento de transição e entendo que eu tenho que ter muita responsabilidade, né, para oportunizar. Claro que passou pela minha cabeça iniciar o jogo com ele. A gente tinha ali 5 minutos para definir o que seria feito em cima de mudar todo um planejamento que tinha sido feito durante a semana, um plano, uma estratégia para esse jogo. Só que era um clássico sempre muito diferente de tudo, né? Então a gente tem as duas situações, ou daria muito certo, ou daqui a pouco eu poderia comprometer o futuro de um jovem talento do São Paulo que tem apenas 16 anos. Preferi ser mais precavido e preservar o garoto, que vai ter oportunidade em outros momentos, talvez num momento onde a gente venha de vitórias, num jogo de não de uma grandeza ou de uma responsabilidade tão grande, que a responsabilidade não é do jovem, apesar que a partir do momento que ele está no elenco ele também tem responsabilidade, mas não é assim que eu enxergo as coisas. Então eu pensei mais no Igor em não queimar etapas e não atrapalhar o processo de formação e daqui a pouco até a realização, a consolidação de um sonho, de uma promessa de São Paulo. Então a gente tem que ter esses cuidados. Em relação aos clássicos, dificuldades e particularidades de cada um, né? O Santos vem numa crescente aí na competição, né? Acho que uma derrota só, se não me falha a memória. Apesar de ter um jogo a mais, né? O São Paulo tem essa gordura de um jogo a menos, mas é uma equipe que vem vencendo, vem pontuando. Sabíamos que seria difícil, muito ajustada. Veio aqui justamente para o que fez, competir muito e jogar muito mais no erro do São Paulo do que propriamente num jogo de construção e de proposição. Palmeiras e Corinthians, algumas particularidades. Um se tratava de uma decisão que tinha-se uma expectativa muito grande por esse título inédito e graças a Deus aconteceu. Outro, a quebra de um tabu, um Corinthians que em qualquer situação é difícil se jogar na arena. Então são particularidades diferentes, né? Momentos distintos. Eu acho que nós passamos, tirando o resultado de hoje, mas falando um pouco do jogo, de alguns momentos do jogo e dos 2 jogos anteriores, pelos clássicos, né, regionais, aí nós passamos bem, mas claro que tem muita coisa, é só o início. E o que mais me dificultou nesses 3 clássicos foi não ter todos os atletas à disposição. Em nenhum deles a gente conseguiu repetir formação, em todos nós tivemos que nos reinventar, jogar com jogadores que a gente sabia que não tinha condições de jogar, como o Rafinha, perder o Lucas entre Corinthians e Palmeiras, e agora perder mais um monte entre Palmeiras e Santos. Então, mas faz parte, isso não é justificativa não, a gente sabe, isso faz parte do ônus e do bônus do treinador, né? E que bom que nós temos um elenco qualificado, mas que hoje, por questão de detalhes, a gente deixou escapar o resultado, que era o mais importante, sim, né? Mas se tem uma coisa que eu posso garantir para o torcedor é que a gente vai seguir lutando, trabalhando, dessa mesma maneira que eles viram, com essa competitividade, buscando o resultado diferente, que é a vitória, que é o que o torcedor espera, que nós também esperamos, independente da equipe que vá a campo. Carpini, boa noite. Você já falou algumas vezes dos desfalques, né, que obviamente impactam muito no teu trabalho, porque se a gente pegar o time da estreia para o time que entrou em campo hoje, é um time completamente diferente. Na lateral direita, por exemplo, você perdeu até os substitutos que poderiam jogar. Para o próximo jogo, você tem a previsão de alguém voltar, ou você vai ter à disposição os mesmos jogadores que estavam à disposição hoje? E como que você trabalha isso na tua cabeça? Assim, se tenta mudar mais ainda o esquema, de repente com 3 zagueiros, como você fez no jogo contra o Mirassol, se não me engano? Se é uma possibilidade, ou você pretende manter essa linha de 4? Como que você trabalha isso no dia a dia? Porque os desfalques foram aumentando, né, numa velocidade um pouco alta. Obrigado. Se não me engano, foi o 8º jogo, né, hoje da temporada do São Paulo comigo, e eu tenho quase certeza que eu não repeti nenhuma formação. Não foi possível nunca. Não foi porque eu não gosto, muito pelo contrário, eu acho que a continuidade ela é importante. Dentro disso, a gente criar variações táticas, independente se a gente muda a peça ou não. Mas a gente não conseguiu por problemas de início de temporada, que fazem parte também do processo, tá no pacote, né? Então isso sem dúvida atrapalha um pouco
o entendimento, né, daquilo que está sendo proposto. Que bom que nós herdamos um bom trabalho, então muita coisa boa a gente aproveitou. Né? Se fosse um outro momento de uma troca de comando, talvez com tão pouco tempo a gente poderia trabalhar e com tantas lesões, a gente teria talvez até mais dificuldade no início da temporada. Então é um início satisfatório, mas é um início que a gente precisa, como em todos os momentos da competição, seguir evoluindo, seguir numa evolução, numa constância. Vai ser assim durante toda a temporada, não vejo de maneira diferente. Em relação aos atletas que estão fora, amanhã nós vamos ter um feedback mais preciso. Hoje eu não consigo te falar. O Igor Vinícius, né, fez uma transição, não sei como é que vai ser a resposta dele de hoje para amanhã. Né? O Elton Rato, existe uma possibilidade, mas também precisamos entender como vai ser a resposta depois dessa transição. E aí entra toda aquela dúvida, né? Um atleta igual o Igor, que vem de um período fora, o Rato teve uma lesão, né, que foi significativa contra a Ponte Preta, por mais que ele se coloque à disposição, né, para sábado, hoje já praticamente quinta-feira, nós temos o ano todo pela frente, vai, não vai, então são decisões que a gente precisa tomar em conjunto com todos os departamentos e encontrar as melhores alternativas e escolhas para cada partida. Em cima disso também tem as possibilidades, né, de uma linha de 5, uma linha de 4, enfim. Vamos ver o que a gente tem de melhor para o jogo do sábado. Carpini, boa noite. Aqui, você fala muito em ajustar detalhes. Que detalhes são esses? É finalização, é posicionamento, movimentações, enfim. Que detalhes são esses que você tanto fala para explicar, por exemplo, o jogo de hoje? Tomadas de decisões, a gente não consegue influenciar. É muito rápido, é muito dinâmico no jogo. Então, a tomada de decisão do atleta é dele. Se ele vai dar um drible, se ele vai dar o passe, se ele vai fazer a bola passar no momento de profundidade, ou se ele vai tentar circular e encontrar o lado contrário. Então, isso a gente não controla. Mas os detalhes de um ajuste defensivo, de diminuir um pouco os espaços entre os corredores de lateral e zagueiro, isso precisa de um pouquinho de trabalho, alguns ajustes posicionais e repetição, coisa que a gente não consegue fazer nesse início de temporada pela quantidade de jogos. Então é mais isso quando eu falo de detalhes. Eu gosto muito de trabalhar bolas paradas, defensiva, ofensiva, então a gente tem repetido muito pouco, justamente pelo cansaço dos atletas. Você vai hoje, praticamente quinta-feira, sexta-feira eles estão em 48 horas, no ápice do cansaço, já é véspera do próximo jogo, como é que eu vou fazer bola parada? Bater na bola, repetição. Então são detalhes que a gente pode melhorar, evoluir, para a gente poder criar mais, ser mais efetivo. Mas paralelo a isso, acho que ajustes posicionais podem, a gente em alguns momentos, ser um pouco mais seguros, talvez, né? E tentar que o adversário crie, não que eu nem acho que tenham criado muito, mas que a gente dificulte mais pontos positivos do adversário, como na partida de hoje funcionou em diversos momentos, quando, na minha opinião, em grande parte do jogo, o São Paulo foi superior. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Muito bem, acompanhamos agora a entrevista coletiva com o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, que falou ao vivo após essa derrota no Clássico contra o Santos, lá no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. A gente agradece você pela sua audiência e pela sua companhia. Aproveita agora para deixar o like nessa transmissão, para que ela chegue até mais pessoas, e também inscreva-se no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma coletiva. Assim que começar, você é notificado na hora e vai poder acompanhar todas as entrevistas coletivas aqui, ao vivo e com imagens na tela do Arena Web. O São Paulo que volta a campo agora, né? No próximo sábado, às 18 horas, contra o Red Bull Bragantino, tá? No Morumbi, novamente. São Paulo e Bragantino, sábado, às 18 horas. Valeu, galera. Forte abraço. Arena Web, conectado com emoção. Até a próxima. Tchau. O bem que o Arena Web já me conquistou, com o seu conteúdo que jamais vou esquecer. Se a bola vai rolar ou se o jogo acabou, a Arena traz o melhor pra você. Eu já tentei em outros canais diferentes, mas só a Arena Web agrada minha mente. Agrada minha mente. Vai! Arena Web, sem que ninguém
faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai, Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, notícias urgentes e shorts com a qualidade que só a Arena Web traz pra você. Arena Web, conectado com emoção. Arena Web. Buscamos sempre trazer o melhor do esporte de forma fácil e com informações verídicas. E agora, estamos empolgados em apresentar a vocês a nova identidade visual, que reflete toda a nossa paixão pelo esporte. Mantendo um padrão moderno, popular e divertido, o Arena Web está se renovando para ficar ainda mais conectado com vocês. Com informações confiáveis e uma pitada extra de emoção. Arena Web, conectado com o esporte, com o futebol, conectado com você.